Imagine o fim de uma era não com o som de trombetas, mas com o murmúrio de uma banheira perfumada. Uma rainha que desafiou impérios escolhe a própria saída. Não com lágrimas, mas com cálculo químico. O que você vai ouvir agora não é só uma história. É um segredo antigo que ainda faz médicos tremerem diante de livros de toxicologia. Se você gosta de mergulhar em narrativas sombrias, repletas de conspirações, ironias e verdades que a escola nunca contou, este é o seu lugar. Então já se inscreva no canal, deixe o like e me diga de onde você está assistindo. Porque hoje, você vai caminhar comigo pelas últimas horas de Cleópatra. Não a do mito com serpente, mas a da ciência escondida sob a espuma de um banho fatal. Agora, você tem certeza de que quer ouvir até o fim? Encontraram-na reclinada como se ainda reinasse, mesmo morta. O ouro cintilava na pele fria, e o olhar, fixo, parecia rir de quem entrava. Ao redor, o perfume doce escondia a presença da morte, como se a sala fosse um teatro com cenário enganoso. Para os romanos, foi um choque calculado. Cleópatra não lhes deu o espetáculo que queriam, deu-lhes outro, ainda mais perturbador. Uma rainha que escolhe como morrer tira das mãos do inimigo o último ato. E o centurião que a encontrou, congelado, não sabia se devia sentir vitória ou medo. Na borda da banheira, 2 corpos femininos caídos. Iras, vencida pela devoção, e Charmion, que ainda teve forças para arrumar a coroa de sua senhora. A cena parecia escrita, ensaiada, dirigida. Como se fosse uma ópera com final macabro, pronta para entrar no imaginário de Roma. A ironia? Octaviano queria uma Cleópatra humilhada em corrente de ferro. Recebeu uma estátua viva, um monumento à desobediência. Olympus, médico e cúmplice, observava em silêncio. Sabia que a serpente não era a verdadeira atriz dessa tragédia. Olympus enxergava o que os soldados não. Não havia marcas de picada, não havia veneno de cobra. O que existia era método, cálculo, engenharia de morte. Um banho aquecido, olhos que abriam os poros, e uma mistura invisível que entrava na pele como um exército em marcha. Era ciência egípcia misturada à farmacologia grega, algo que Roma chamaria de bruxaria, só para não admitir que perdera até na medicina. Para ele, aquilo não era um suicídio, era uma tese de doutorado com final trágico. Octaviano, quando foi informado, fingiu surpresa. Mas por dentro, amaldiçoou a inteligência da rainha. Queria arrastá-la pelas ruas de Roma. Queria transformar seu corpo em troféu vivo. Em vez disso, ganhou uma lenda. E lendas são mais difíceis de controlar que prisioneiros. Foi uma serpente, decretou, como quem assina o roteiro que desejava. Os romanos engoliram, e o mito prosperou. Afinal, quem não ama uma boa cobra como vilã? Imagine essa cena filmada por Ridley Scott. Luz dourada atravessando colunas, a fumaça do incenso subindo devagar, a câmera aproximando-se do corpo imóvel. O silêncio, cortado apenas pelo som de água pingando. O espectador se pergunta: foi acidente? Foi ritual? Foi vingança? Essa ambiguidade é o que sustenta a história até hoje. Porque mais do que a morte, é o mistério que sobrevive. Cleópatra sabia disso melhor que ninguém. E aqui entra a ironia digna de George R.R. Martin. Octaviano venceu militarmente, mas perdeu na narrativa. Quem lê os relatos não sente a glória de Roma, sente o magnetismo da rainha. Ela transformou o próprio fim em arma política, e isso, os romanos jamais perdoariam. No fim, Cleópatra não morreu apenas para escapar da humilhação. Morreu para conquistar a eternidade. Mas voltemos ao choque da descoberta. Os guardas não sabiam se chamavam um sacerdote ou um médico. Olympus sabia que, qualquer que fosse a escolha, seria teatro. Não havia cura para o que já havia sido planejado semanas antes. A rainha havia testado em prisioneiros, havia calculado cada dose, havia transformado o palácio em laboratório. Olympus, cúmplice e testemunha, carregava um segredo maior que a própria Roma. Enquanto os soldados cochichavam sobre a cobra, ele lembrava-se dos corredores do palácio, do jardim escondido onde cresciam plantas que não deveriam existir em quantidade tão generosa. Cicuta, papoulas, aconito, o catálogo do medo em vasos de barro. Era dali que vinha a verdadeira serpente. E ninguém ousaria escrever isso em um relatório oficial. Pense comigo, se fosse hoje, chamariam isso de biohacking, ou de farmacologia de guerrilha.
Cleópatra foi mais Elon Musk que feiticeira, mais cientista do que sacerdotisa. Transformou a morte em startup, com protótipos, testes e validações. Só que o produto final não era vendido em feiras, mas na eternidade. Um marketing mortal, mas genial. Os romanos, claro, preferiam acreditar na versão simples. Uma cobra, uma picada, uma rainha morta. Fácil de contar em tavernas, fácil de gravar em moedas. A verdade, com sua complexidade química, seria indigesta para a plebe. Olympus sorriu por dentro. Roma venceu, mas Cleópatra riu por último, até no silêncio da própria banheira. Charmion, antes de cair, disse algo que ecoou como sentença. Que belo fim para uma rainha descendente de tantos reis. Não era elogio, era ironia. Um lembrete de que até a morte pode ser encenada. E que talvez a posteridade não precise saber se foi veneno, serpente ou pacto com os deuses. Basta a imagem. Cleópatra, imortal. Morta como quem nunca morreu. Essa cena inicial não é apenas morte, é abertura de série. É a cena final sendo exibida primeiro, deixando você, espectador, com a pergunta inevitável: como chegamos aqui? Foi paixão? Foi política? Foi desespero? Ou foi cálculo frio? E mais, quem realmente escreveu esse roteiro? A rainha, o médico ou Roma? Cada detalhe na sala gritava contradição. O luxo do ouro contra a rigidez do corpo. O perfume contra o silêncio pesado. O cesto de serpente, inútil mas teatral, contra o método invisível do veneno. Tudo isso não era acaso. Era design narrativo. Se Cleópatra não foi roteirista, foi no mínimo produtora executiva de sua própria morte. A morte dela era o fim de um império, mas também o início de uma superstição. Médicos ainda hoje estudam substâncias como a aconitina, com a mesma reverência com que padres tocam relíquias. Porque certos venenos não perdoam nem a ignorância nem a soberba. E Cleópatra, rainha até no adeus, sabia escolher com precisão matemática a porta de saída. E é aqui que a nossa história realmente começa. Não na banheira, mas no que levou até ela. Nos corredores escuros de um palácio em ruínas, nas derrotas que armaram a cena, nos venenos testados como quem compõe uma sinfonia de sombras. Se você acha que já sabe o que aconteceu, está enganado. Porque a serpente é só cortina de fumaça. O verdadeiro espetáculo começa agora. Olympus estava diante de Octaviano como um réu que não tinha cometido crime, mas carregava o peso de um segredo insuportável. A sala do interrogatório cheirava a couro. A pedra fria refletia tochas que tremeluziam como testemunhas mudas. E acima de todos, bustos de mármore de generais mortos pareciam sorrir com sarcasmo. Roma nunca precisava de verdades, apenas de versões convenientes. Ali, a ciência de Olympus valia menos que o desejo de um imperador de papelar a história com tinta barata. Octaviano perguntou como quem já sabia a resposta. Foi a áspide, não é? Olympus sentiu a garganta secar, não pelo medo de morrer, mas pelo medo de deixar a ciência morrer com ele. Uma mentira pode salvar um império, mas também pode apagar séculos de observação. Se respondesse sim, o mito sobreviveria. Se respondesse não, seria ele a próxima vítima da curiosidade de Roma. Ele respirou fundo e escolheu a primeira opção. Não por covardia, mas por cálculo. O médico se lembrava das primeiras lições em Alexandria. A verdade não precisa ser dita, precisa ser preservada. Era isso que fazia naquele momento. Preservava a verdade ao escondê-la sob uma cortina de serpente. Octaviano sorriu, satisfeito, acreditando que tinha arrancado um segredo. Na verdade, tinha recebido apenas um presente envenenado. A ilusão de controle sobre uma narrativa que nunca mais lhe pertenceria totalmente. Enquanto respondia, Olympus lembrava da biblioteca destruída, das prateleiras queimadas e dos livros que se perderam como soldados sem armadura. Aquela noite de fogo tinha-lhe ensinado que conhecimento não morre, apenas se disfarça. Talvez Cleópatra tivesse entendido o mesmo, que a sua morte seria lembrada não pela forma, mas pelo enigma. Roma queria respostas simples, mas o mundo sobrevive do inexplicável. Os guardas ao redor mantinham as mãos nas espadas, como se cada sílaba dita pelo médico pudesse virar lâmina. Olympus os observava e pensava.
eram apenas homens, treinados para obedecer, incapazes de compreender que a maior arma do Egito não era exército, mas química. Ironia cruel. Morreriam mais rápido com uma gota da mistura da rainha do que com uma legião inteira avançando contra eles. Octaviano fez mais perguntas, todas com o mesmo peso de teatro. Onde estava a serpente? Qual a aparência? Quantas mordidas? Olympus inventava, descrevia detalhes com a precisão de um poeta bêbado, e cada invenção agradava ainda mais. Era como alimentar uma criança com histórias de monstros. Ele percebeu que a mentira, bem contada, tem mais força que qualquer veneno. E ali, naquela sala, ele não era médico. Era narrador de um império carente de mitos. A cada palavra, sentia-se traindo a memória da rainha. Mas em silêncio, lembrava-se da promessa que havia feito. Ninguém roubaria dela o direito de escolher a própria saída. Nem mesmo os romanos com sua sede de espetáculo. Assim, ao confirmar a serpente, não enterrava a verdade, mas a protegia. Porque quem busca apenas mitos, nunca encontrará os documentos escondidos entre linhas de papiro. Olympus pensava em como a posteridade distorce. Roma, com seu poder, preferiria pintar Cleópatra como feiticeira exótica, do que como estrategista letal. Era mais fácil vender a imagem de uma rainha enlouquecida por amor, mordida por cobra, do que admitir que ela dominava mais química que metade dos médicos de sua época. É o mesmo que culpar fantasmas por incêndios, quando se sabe que foram tochas e pólvora. As colunas da sala pareciam se inclinar para ouvir cada palavra. Era como se as estátuas de pedra soubessem que presenciavam uma mentira que atravessaria séculos. Olympus falou devagar, como quem dita um epitáfio, e ao final, Octaviano balançou a cabeça com satisfação. Era o que eu precisava ouvir, disse. Roma não queria ciência, queria teatro, e ele acabara de entregar a peça principal. No entanto, a mente do médico corria para outro lugar. O jardim oculto, as plantas cultivadas em silêncio, as fórmulas testadas em prisioneiros que nunca veriam o sol novamente. Ali estava a verdadeira serpente. E o veneno, disfarçado de mito, viajaria mais longe do que qualquer legião. Talvez fosse esse o plano final da rainha: confundir os vencedores para que sua morte permanecesse indomável. O silêncio após o interrogatório foi quase ensurdecedor. Olympus saiu da sala, sentindo os olhos dos guardas pesarem como punhais. No fundo, sabia que o jogo não terminava ali. Roma teria sua versão oficial, mas o Egito teria a lenda secreta, murmurada em cantos proibidos, passada de geração em geração. A verdade é como o veneno: age em silêncio, e quando faz efeito, já é tarde demais. Imagine essa cena dirigida por Robert Eggers. Iluminação baixa, sombras engolindo o rosto do médico, a respiração lenta, o olhar de Octaviano cortando o ar como faca. Tudo parece ritual, mas é apenas política. A câmera se aproxima de Olympus, e vemos o suor escorrer, não pelo medo da morte, mas pela consciência do peso que carrega. Ele é o último guardião de um segredo que nenhum império pode aprisionar. No canto da sala, um escriba anotava cada resposta, transformando mentira em documento. Seria esse o papiro que sobreviveria aos séculos, citado em livros, repetido em escolas, aceito como fato? Talvez. Mas entre linhas, ficava a sombra de algo maior. A história adora registrar certezas, mas vive alimentada por lacunas. E nas lacunas, Cleópatra ainda respira. A tensão não terminava na sala, ela vazava pelos corredores. Os soldados cochichavam sobre serpentes invisíveis, sobre maldições egípcias, sobre deuses vingativos. Olympus percebeu que a mentira já tinha vida própria. E no fundo, era isso que importava. Cleópatra vencera outra vez. Transformara sua morte em algo maior do que qualquer espada poderia cortar. Roma acreditava ter conquistado o Egito, mas o Egito plantara veneno no coração de Roma. Não nas ruas, mas nas histórias. E histórias, como venenos, são impossíveis de controlar quando já correm na corrente sanguínea. Olympus caminhava devagar, sabendo que aquele era apenas o primeiro ato de um enredo muito maior, e que os jardins sombrios da rainha ainda tinham muito a revelar. O palácio de Cleópatra tinha corredores que cheiravam a incenso e poder.
Mas atrás dele existia um jardim proibido, onde as plantas cresciam como segredos. Não era um jardim comum, cheio de rosas para cortejos românticos. Era um laboratório vivo, com folhas que brilhavam sob a lua como se fossem lâminas disfarçadas. Ali, a rainha passeava não como uma mulher em busca de flores, mas como uma cientista diante de prateleiras. Cada caule, cada raiz, era uma arma invisível esperando ser convocada. Olympus lembrava-se das primeiras vezes em que a acompanhou ali. Ele via não apenas uma rainha, mas uma mulher que colecionava venenos como generais colecionam vitórias. Ela tocava as folhas de cicuta com a mesma delicadeza que tocaria um filho, e falava do aconito como se fosse um aliado de guerra. Nada ali era inocente. Cada planta era um capítulo de uma biblioteca que não ardia em chamas. Era como se o jardim fosse o pedaço da biblioteca de Alexandria que sobreviveu escondido sob raízes. O contraste era brutal. Do lado de fora, Roma marchava com espadas e legiões. Do lado de dentro, Cleópatra construía sua vingança com perfumes e seivas. Enquanto Octaviano erguia colunas de pedra em nome de César, ela erguia fórmulas invisíveis que atravessariam séculos. E aqui está a ironia. Quando pensamos em reinos poderosos, imaginamos muralhas. Ela tinha um canteiro de papoulas. Imagine essa cena filmada em câmera lenta. A brisa movendo folhas venenosas, Cleópatra ajoelhada diante de vasos de barro, sua sombra alongada pela lua. Um corte súbito mostra prisioneiros sendo levados discretamente para servir de cobaias. A beleza do jardim contrasta com os gritos abafados atrás das cortinas. Ridley Scott diria, mais fumaça. Robert Eggers acrescentaria, mais silêncio. Era nesse jardim que ela aprendeu que alguns venenos matam rápido demais, e portanto, não servem. Outros causam convulsões teatrais que Roma poderia usar contra sua memória. O ideal era algo limpo, calculado, sem espuma, sem espasmos. Uma morte que parecesse sono, uma dissolução tranquila. Não por vaidade, mas por estratégia. Não podia entregar a Octaviano a chance de chamá-la de bárbara ou de histérica. A rainha, até na morte, precisava de dignidade. E aqui mora o sarcasmo. Enquanto Roma chamava isso de feitiçaria, Cleópatra chamava de método. Se fosse hoje, seria matéria em Harvard. Farmacologia aplicada à política imperial. Mas no século I a.C., era bruxaria, era pecado, era a arma de quem não aceita ser vencido. Ela ria disso. Ria como quem sabia que, no fim, os vencedores precisariam acreditar em uma cobra para explicar o que jamais entenderiam. Olympus, como médico, anotava tudo mentalmente. O pulso que diminuía em 10 minutos, a respiração que parava em 15, a coloração que mudava como um eclipse em pele humana. Era cruel, sim, mas era também ciência pura. Cleópatra não testava por sadismo, testava porque não queria falhar no único ato que não poderia repetir. Afinal, não se pode errar duas vezes o próprio suicídio. O jardim se tornava cada vez mais uma metáfora da própria vida dela. Belo à distância, mortal ao toque. Os romanos viam flores, ela via armas. Cada cor, cada aroma, era uma escolha de como enganar o corpo até a rendição. E entre perfumes e toxinas, ela descobriu a fórmula que atravessaria gerações como um fantasma. O último banho não nasceu em uma banheira, mas nesse pedaço de terra regado por lágrimas e cálculos. Imagine um corte de câmera para o futuro. Médicos medievais, séculos depois, ainda abrindo manuscritos e debatendo sobre os efeitos da cicuta, sem saber que a verdadeira autora daquelas fórmulas foi uma rainha que se recusou a ser lembrada como prisioneira. Cleópatra, invisível em cada parágrafo, continuava sorrindo por trás das páginas. A história esquece nomes, mas nunca esquece medos. Olympus via tudo e se perguntava quanto tempo sobreviveria com aquele conhecimento. Sabia que uma palavra errada poderia custar-lhe a vida, mas também sabia que esconder o jardim era tão vital quanto esconder a própria rainha. Era um pacto. Ele cuidava da ciência, ela cuidava da memória. Se um falhasse, ambos desapareceriam. O veneno, nesse sentido, era apenas a camada visível de uma aliança secreta. Havia algo poético naquela rotina. O sol nascia sobre vasos de plantas que podiam matar mais rápido que qualquer espada. O jardim era ao mesmo tempo templo e cemitério, um lugar onde se cultivava poder em estado líquido.
Para os ignorantes, era superstição. Para os curiosos, era perigo. Para Cleópatra, era liberdade. Porque a liberdade verdadeira é escolher quando e como fechar os olhos. E no meio de tanto cálculo, havia ironia também. Ela se divertia em imaginar a cara dos romanos tentando explicar sua morte. Uma rainha tão poderosa não poderia morrer com algo tão banal como uma infusão quente. Então dava-lhes a cobra como isca. Mas no fundo, sabia que a banheira seria mais venenosa que qualquer réptil. A serpente, coitada, virou apenas atriz figurante em uma peça que nunca lhe pertenceu. O jardim, silencioso, parecia esperar. Cada folha carregava a promessa de uma cena final. Cleópatra passava os dedos pelas plantas como quem ensaia falas, e Olympus via ali não uma despedida, mas uma preparação de espetáculo. Porque se a morte fosse inevitável, que pelo menos fosse autoral. E ela seria. Essa parte da história não está nos livros escolares, mas deveria. Porque é aqui que se entende a mente da rainha. Não era apenas sedução, não era apenas política, era também cálculo químico, ciência e teatro misturados em doses perfeitas. Cleópatra não era vítima do destino, era autora do próprio fim. E enquanto o vento movia as folhas envenenadas, ela dizia baixinho: Roma terá seu espetáculo, mas não será aquele que planeja. Olympus a olhava e entendia que a morte já tinha sido escrita, mesmo antes de ser encenada. E assim, o Jardim de Sombras se tornou o primeiro palco dessa tragédia imortal. As paredes do palácio abafavam sons que jamais deveriam sair dali. Não eram cânticos, nem hinos aos deuses, mas gemidos de prisioneiros que serviam de bibliotecas vivas. Cleópatra, rainha e cientista, transformava carne humana em páginas de estudo. Olympus, médico e cúmplice, anotava tudo com a frieza de quem entende que não há progresso sem cadáveres. Roma matava com espadas, o Egito testava com doses. E a diferença entre os dois métodos era apenas a elegância da execução. Os condenados eram levados como sombras, mãos amarradas, olhos vendados. Alguns acreditavam que seriam poupados em troca de silêncio, outros rezavam a deuses que já não respondiam. Olympus sabia que nenhum sairia vivo. A morte ali não era punição, era cálculo. Cada gole de infusão, cada gota espalhada na pele, era uma anotação em um manual que ninguém jamais admitiria existir. E, paradoxalmente, cada corpo que tombava ajudava a salvar o da própria rainha. Cicuta era testada primeiro. Rápida, eficiente, mas com o defeito de provocar convulsões que deixariam a cena grotesca demais. Olympus via braços se contorcendo, olhos virando, espuma nos lábios. Espetáculo indesejado, dizia a rainha, quase com tédio. Não queria parecer louca, não queria dar aos romanos o prazer de rir da sua agonia. Então, cicuta foi anotada, estudada e descartada como um veneno útil para inimigos, mas indigno para rainhas. Depois veio o aconito, planta que parecia inofensiva até tocar o coração. Bastava uma dose mínima para transformar o músculo em tambor descompassado. As vítimas gemiam como se ouvissem trovões internos, e em minutos, o peito estalava em silêncio. Cleópatra assistia, os olhos fixos, sem tremer. Olympus registrava, tempo até a parada, sinais na pele, diferença entre ingestão e absorção. Ciência e crueldade caminhavam de mãos dadas, e nenhum dos dois reclamava. O ópio, por sua vez, era poesia em forma de pó. Tornava a agonia suportável, embrulhava a dor em seda invisível. Mas sozinho era lento demais, arriscado demais. A rainha queria precisão, não improviso. Então misturou. Uma gota de aconito para desligar o coração, uma pitada de cicuta para paralisar, um véu de ópio para silenciar. Assim nasceu um coquetel tão elegante quanto mortal. Uma sinfonia química que faria até os deuses baixarem a cabeça. Os prisioneiros tornaram-se partitura dessa sinfonia. Cada corpo reagia de forma distinta, e isso fascinava a rainha. A morte tem sotaques diferentes, murmurava, enquanto observava um homem sucumbir em silêncio e outro lutar como fera antes de tombar. Olympus, sempre ao lado, fazia notas marginais: idade, força, tempo, efeitos colaterais. Era como se a ciência tivesse sequestrado a compaixão e trancado em um quarto sem janelas.
Imagine a cena em tela grande. Um aposento iluminado por tochas, sombras dançando nas paredes, corpos desabando em sequência, e Cleópatra de pé, imóvel, com o olhar de quem assiste a uma peça de teatro. Olympus anota, Charmion observa, Iras limpa discretamente os restos. É o tipo de espetáculo que jamais entraria nos registros oficiais, mas que sustentaria uma das mortes mais famosas da história. E aqui entra a ironia. Roma chamava Cleópatra de feiticeira, quando na verdade ela era mais meticulosa que qualquer filósofo natural da época. Era bruxaria porque a verdade dói mais do que o mito. Era mais fácil acreditar em magia do que admitir que uma mulher dominava fórmulas capazes de fazer um império tremer. A feitiçaria, nesse caso, não passava de ciência vestida com véu religioso. Olympus, em silêncio, se perguntava quanto tempo poderia manter aquele conhecimento escondido. Sabia que Roma, cedo ou tarde, exigiria explicações. Mas também sabia que a história só acredita no que quer acreditar. Talvez, pensava ele, fosse até melhor que Octaviano divulgasse a versão da serpente. Ao menos assim, o verdadeiro segredo da rainha continuaria protegido, oculto entre raízes e experimentos. As vítimas, uma a uma, desciam ao chão como notas de uma música macabra. Cada queda era ensaio, cada suspiro final, um teste de cenário. A rainha não via pessoas, via resultados. Não por frieza, mas por sobrevivência. Porque no fundo, o maior experimento de todos era garantir que ela teria um fim impecável, sem falhas, sem margem para erro. A morte dela precisava ser perfeita, como uma obra de arte. Olympus sentia no estômago a repulsa e o fascínio. Era médico, mas também era prisioneiro da curiosidade. Cada novo dado preenchia lacunas que a medicina não ousava tocar. Ao mesmo tempo, cada cadáver pesava como sombra em sua consciência. Mas entre a culpa e a lealdade, escolheu a segunda. Porque Cleópatra não era apenas paciente. Era a história viva escrevendo sua última página. Charmion e Iras, fiéis como sacerdotisas, ajudavam no silêncio. Não questionavam, não tremiam. Participavam dos rituais como se fossem parte de uma liturgia secreta. Sabiam que em breve também fariam parte da cena final. O destino delas já estava escrito na mesma tinta que manchava os papiros de Olympus. E aceitavam isso como sacerdotes aceitam o altar. Cleópatra, ao final de cada sessão, lavava as mãos como quem fecha um livro. Não mostrava emoção, não chorava. Apenas concluía. Para ela, a crueldade não estava nos testes, mas em deixar Roma decidir seu destino. Cada prisioneiro morto era menos pesado do que a ideia de viver em correntes, desfilando como troféu. Roma a via como exótica. Ela se via como autora. E todo autor precisa ensaiar seu final. Os gritos abafados foram diminuindo ao longo dos dias, substituídos por anotações precisas. Olympus percebia. A fórmula estava chegando ao ponto certo. A rainha sorria discretamente, satisfeita, como uma atriz que finalmente decora suas falas. O espetáculo estava quase pronto. Restava apenas a última escolha: o palco. E assim, entre ensaios cruéis e silêncios calculados, nascia o último banho da rainha. Não seria apenas um suicídio, mas uma performance. E Roma, sem saber, seria a plateia mais impotente da história. A água calma da manhã escondia o desastre. Em Ácio, as velas egípcias ardiam como tochas involuntárias no mar, e o destino da rainha começava a se dissolver. Marco Antônio, com sua bravata de general apaixonado, virou sombra de si mesmo. E Cleópatra entendeu que Roma não derrota apenas exércitos. Roma derrota memórias. A batalha não foi só uma perda naval. Foi um spoiler cruel do que estava por vir. E nada assusta mais do que saber o final do livro antes da última página. Marco Antônio cambaleava pelos corredores, olhos vermelhos, voz arrastada. E já não era comandante, mas ruína com toga. Seus homens desertavam como areia escorrendo entre dedos abertos. Cleópatra o observava sem lágrimas. Sabia que ele já tinha perdido antes mesmo de lutar. Para ela, ele era capítulo importante, mas não o livro inteiro. E se Roma havia vencido o amante, ainda não havia vencido a autora do espetáculo. A cidade inteira murmurava sobre traições, sobre fugas, sobre covardias. Olympus via nos rostos da população a descrença, como se um deus tivesse abandonado o Egito. Mas Cleópatra não falava em derrota.
falava em cálculo. Se Roma quer me desfilar em correntes, terá de improvisar outro plano, dizia com ironia. A guerra estava perdida, mas a narrativa ainda era território fértil, e ninguém sabia manipular histórias como ela. Imagine a cena filmada como se fosse um episódio de Chernobyl. Corredores úmidos, luz cinzenta, rostos cansados, e no centro, Cleópatra sentada, olhos fixos, planejando em silêncio. Ao redor, generais discutiam estratégias inúteis, como quem tenta consertar navio afundado com panos. Ela os deixava falar. Depois, com voz calma, cortava suas ilusões com a precisão de uma lâmina. Não havia mais exércitos. Só restava a encenação final. O amor por Marco Antônio transformava-se em peso. Ele ainda acreditava em batalhas heróicas. Ela já pensava em epitáfios. Ele falava de Roma com ódio e paixão. Ela falava da morte com frieza e método. O contraste era quase cômico. Ele, tragédia shakespeariana, ela, manual clínico de toxicologia. No fim, eram incompatíveis até no desespero. E talvez seja essa a ironia maior. A rainha que amou um general que não sabia perder. Marco Antônio tentou suicídio em cena digna de peça mal ensaiada. Espada mal posicionada, dor desnecessária, sangue demais. Foi levado até Cleópatra, meio morto, meio lenda falida. Ela o recebeu com ternura e sarcasmo. Ao menos tentou. Naquele momento, ela percebeu com clareza que não queria esse tipo de fim para si. Não queria tragédia barata, queria espetáculo refinado. A diferença entre os dois seria eterna. Roma, claro, aproveitou a queda como combustível. Octaviano espalhou rumores, pintou a rainha como manipuladora de homens, como víbora que envenena não apenas corpos, mas impérios. Olympus riu por dentro. Se soubessem o quão perto da verdade estavam, teriam medo de dormir à noite. Porque sim, ela envenenava. Mas envenenava com ciência, não com sedução. E isso tornava tudo ainda mais assustador. Cleópatra sabia que Octaviano não a perdoaria. Para ele, ela não era uma inimiga comum. Era símbolo. Uma mulher que ousou desafiar Roma 2 vezes, com amor e com estratégia. E símbolos, quando derrotados, viram troféus. O cortejo em Roma já estava sendo ensaiado, com ela acorrentada, exibida como fera exótica. Só que ela não aceitava ser figurante no teatro do vencedor. Se seria lembrada, seria como diretora do próprio final. Olympus observava a transformação. A cada dia, a rainha falava menos de política e mais de fórmulas. Passou a visitar o jardim com mais frequência, a testar combinações com maior rigor. Era como se a derrota militar tivesse apenas acelerado o relógio químico. Para ela, não havia futuro em Roma. Mas havia imortalidade em uma banheira. A guerra mudava de campo, do mar aberto para o corpo fechado. Imagine agora um corte de câmera. Marco Antônio desabando em seu sangue. Cleópatra erguendo a cabeça com um olhar sereno. E Octaviano sorrindo em Roma sem imaginar que a verdadeira vitória ainda lhe escaparia. Essa montagem mostraria que a tragédia não estava apenas na derrota de exércitos, mas na manipulação da própria morte. Uma guerra que só uma rainha poderia vencer. Ela caminhava pelo palácio como se cada passo fosse ensaio para a cena final. Ordenava ajustes, preparava salas, organizava câmaras privadas. Tudo parecia normal, mas era preparação para o inevitável. Olympus percebia. Não havia mais dúvida. A rainha estava escolhendo não como morrer, mas como ser lembrada. E isso, em termos históricos, é muito mais poderoso. Roma podia ter vencido as velas, as espadas e os exércitos, mas não tinha vencido o palco. Cleópatra segurava nas mãos a última arma que Octaviano jamais poderia controlar: o próprio corpo. E planejava usá-lo como o dramaturgo usa seu personagem mais querido, sacrificando-o para dar força à narrativa. No fim, o Egito não perderia apenas uma rainha, ganharia uma lenda. A derrota em Áxio não foi só militar, foi pessoal. Cleópatra perdeu amantes, perdeu exércitos, perdeu territórios, mas ganhou clareza. A clareza de que morrer bem é mais difícil que viver mal. E de que, se o mundo é palco, o ato final precisa ser inesquecível. Roma poderia roubar-lhe tudo, menos a autoria de sua última cena. Olympus, ao vê-la cada vez mais determinada, sabia que seu papel era duplo: médico e testemunha.
guardar os detalhes, esconder o método, preservar a verdade sob camadas de mentira. Porque no fim, a rainha não queria apenas morrer, queria enganar até a posteridade. E o médico, cúmplice relutante, estava preso à armadilha de sua própria lealdade. Assim, o eco de Áxio não terminou no mar. Continuava a vibrar dentro das paredes do palácio, moldando decisões, afiando estratégias. A batalha naval se transformava em batalha narrativa. E quem acreditava que Cleópatra estava derrotada, não entendeu nada. Porque sua guerra mais brilhante ainda estava prestes a começar. Os corredores do palácio estavam mais silenciosos que o normal quando os emissários romanos chegaram. Vestiam togas limpas demais, carregavam promessas ensaiadas demais e falavam como quem já sabia que não seriam ouvidos. Cleópatra os recebeu não como rainha vencida, mas como anfitriã de um espetáculo. Olympus observava da sombra. Não era uma reunião, era uma cena. E os atores romanos não faziam ideia de que já estavam no roteiro final da mulher que fingiam derrotar. Prometeram clemência. Prometeram poupar os filhos. Prometeram até preservar parte do trono, desde que ela aceitasse desfilar em correntes pelo triunfo de Octaviano. A cada promessa, Cleópatra sorria como quem escuta um vendedor oferecendo desconto em mercadoria roubada. Não havia nada a negociar. Ela sabia que, para Roma, promessa era sempre isca, nunca corda firme. E não se prende uma rainha com cordas frouxas. Os emissários falavam de honra e glória, palavras que pesavam como moedas falsas na boca de estrangeiros. Cleópatra os deixou terminar, apenas para saborear a ironia. Quando a última palavra caiu no chão como vaso quebrado, ela respondeu com calma. Roma pode tomar o que quiser, mas não pode tomar minha última escolha. Os homens se entreolharam, confusos. Porque não sabiam que, naquele palácio, o fim já estava em preparação química. Olympus via nos olhos dela não a tristeza de uma derrotada, mas o cálculo de uma estrategista. Cada sílaba que pronunciava era medida como dose de veneno. O discurso não era para convencer os romanos, era para humilhá-los. Eles achavam que ofereciam futuro, quando na verdade já eram convidados para um funeral que não teriam coragem de impedir. A rainha falava de liberdade com a mesma serenidade de quem fala sobre perfumes. Imagine essa cena dirigida por Ridley Scott. Os romanos, imóveis, suando sob o calor do Egito. Cleópatra, reclinada em trono de mármore, com olhar gélido, ironizando cada palavra. O silêncio no aposento era mais afiado que qualquer espada. A câmera aproxima-se de seu rosto, e vemos o sorriso quase invisível, não de quem aceita acordos, mas de quem já assinou seu próprio destino. A barganha não era só impossível, era absurda. Roma queria transformar Cleópatra em troféu, mas troféus não falam, não respiram, não escarnecem. Ela, viva, seria lembrada como cativa. Morta, seria lembrada como mito. E mito, por definição, nunca se curva. Os emissários não sabiam disso. Achavam-se negociadores. Mas na verdade eram figurantes. Cleópatra já tinha decidido. Roma teria uma serpente, mas jamais teria sua dignidade. Os romanos insistiram. Tentaram oferecer ouro, terras, até sacerdotes como garantia. Cleópatra ergueu a mão, interrompendo-os como quem cansa de ouvir criança recitar lição mal decorada. Vocês falam de ouro para quem já segurou o Nilo. Falam de terras para quem já governou deserto e mar. Falam de glória para quem foi chamada de deusa. O sarcasmo pingava em cada frase. Olympus quase sorriu. Era aula de retórica em forma de afronta. No fundo, o que Roma temia não era perder território, mas perder o espetáculo. Octaviano sabia que seu triunfo seria incompleto sem a rainha acorrentada. Precisava dela viva, humilhada, arrastada pelas ruas de Roma como prêmio exótico. Mas Cleópatra, astuta, entendeu que sua maior arma era morrer cedo demais para ser usada como troféu. E o veneno já estava preparado como cláusula de contrato. Olympus notava: quanto mais os romanos insistiam, mais serena ela ficava. A cada oferta, seu silêncio ganhava peso de sentença. Ele sabia que esse era o sinal. A barganha era impossível, porque não havia mesa de negociação. Havia apenas um palco, onde ela se divertia, estendendo a ilusão do inimigo. E quando se cansasse, encerraria o ato com uma banheira aquecida e fórmulas invisíveis. Imagine agora a cena sob direção de Robert Eggers. Tochas tremeluzindo, sombras longas nas paredes,
Os romanos suando. Cleópatra imóvel, como estátua que respira. O som ambiente é apenas o vento entrando pelas frestas, trazendo cheiro de terra úmida e folhas de veneno. O espectador percebe antes dos personagens. Não há acordo. Há apenas condenação disfarçada de reunião diplomática. Quando finalmente se retiraram, os emissários saíram com a sensação de que algo lhes escapava. Tinham levado respostas, mas não conclusões. Tinham levado promessas de submissão, mas não obediência. Olympus viu a rainha levantar-se, ajeitar o manto e suspirar como quem encerra um ensaio. Não era derrota, era preparação. E essa preparação era muito mais letal que qualquer espada romana. Cleópatra caminhou até o jardim naquela noite, como sempre fazia após encontros importantes. Passou os dedos pelas folhas venenosas, como quem acaricia aliados invisíveis. Olympus a seguiu em silêncio, entendendo o recado. O acordo final seria feito não com palavras, mas com substâncias. E as plantas, silenciosas, aguardavam o chamado. A barganha impossível apenas confirmara o inevitável. Os corredores do palácio ecoavam passos romanos que já se distanciavam. Mas no coração da rainha, o silêncio era absoluto. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, Octaviano enviaria ordens mais duras, exigiria submissão total. Mas nesse ponto, nada importava. O jogo já tinha terminado em Ácio. O que restava agora era escrever a última cena com tinta que Roma jamais conseguiria apagar. Olympus refletia em silêncio. A rainha não apenas planejava a própria morte, planejava também a humilhação de Octaviano, porque ao escolher o fim, ela destruía seu triunfo. E quando uma rainha pode derrotar um imperador mesmo morta, a história se curva. O médico sabia. A barganha era impossível, mas o espetáculo seria inesquecível. Assim, entre promessas quebradas e olhares gelados, selou-se o destino. Os romanos voltaram confiantes. Cleópatra ficou convicta. E o palácio, naquela noite, parecia sorrir com as paredes. A barganha impossível não era derrota. Era apenas prelúdio. O verdadeiro pacto estava sendo escrito em silêncio, no calor de uma banheira que ainda esperava sua protagonista. O palácio adormecia sob silêncio tenso quando Cleópatra chamou Olympus para seus aposentos privados. Não havia generais, não havia conselheiros, apenas a rainha e o médico diante da decisão final. Sobre a mesa de mármore, vasos de barro alinhados pareciam frascos de alquimista. Papoulas, cicuta, aconito, ingredientes que soavam mais como feitiço do que ciência. Mas ali, longe dos olhos de Roma, a rainha misturava história com química. E naquela noite, o destino ganhava forma de receita. Olympus abriu um pergaminho já gasto pelo manuseio, anotações feitas à pressa durante os experimentos. Cada palavra era um lembrete de gritos abafados, cada símbolo, um registro de morte. Mas agora, nada era teoria. Agora era o momento de transformar observação em ação. Uma gota demais e haverá convulsão. Uma gota a menos e não haverá efeito, sussurrou. Cleópatra assentiu, como quem escolhe joias para o funeral. Não havia espaço para erro. O ópio veio primeiro. Seu pó foi diluído em óleo perfumado, um véu macio capaz de enganar a mente, embalando o cérebro em sonolência quase divina. Era o início da coreografia. Uma morte sem desespero, coberta de tranquilidade. Depois, a cicuta entrou como segunda nota da sinfonia, capaz de desligar o corpo sem alarmes exagerados. Por fim, o acônito, o maestro invisível, comandando o coração a falhar como instrumento desafinado. Uma combinação mais precisa que qualquer espada romana. Imagine essa cena filmada em close. As mãos da rainha mexendo os líquidos, as unhas refletindo o brilho das tochas, o som viscoso da mistura ecoando como batida de tambor. Olympus observa, os olhos fixos, suando não de medo, mas de reverência. É como assistir a um ritual antigo, mas dirigido com a objetividade de um laboratório moderno. Ridley Scott filmaria em contraluz. Eggers adicionaria o som de água pingando, pesado como presságio. Cleópatra não apenas seguia a receita, ela a interpretava. Era como uma atriz preparando falas, ensaiando pausas e olhares. Cada dose medida era uma linha do roteiro que ninguém mais veria. E ao final,
ergueu o recipiente como quem brinda. Aqui está o meu último ato, disse, sorrindo com ironia. Olympus desviou os olhos, entendendo que estava diante de algo maior do que medicina. Estava diante de teatro puro. O médico, ainda assim, registrava mentalmente cada detalhe. A temperatura da água ideal para abrir os poros, a quantidade de óleo para mascarar o amargor, o tempo estimado até o efeito. Tudo calculado para que o corpo se desligasse em silêncio, como vela que apaga sem vento. A rainha queria desaparecer como brisa, não como incêndio. E essa diferença era o que separava uma morte de uma humilhação. Olympus sabia que a posteridade inventaria outras versões. Diria que ela foi mordida por serpente, que implorou por perdão, que chorou diante dos deuses. Mas a verdade estava ali, diante de seus olhos, em forma líquida. A verdade tinha cheiro de papoula, gosto amargo de cicuta e coração falho de aconito. Uma fórmula tão perfeita que médicos modernos ainda a citariam em sussurros. A rainha, sempre consciente da ironia, riu ao imaginar Octaviano. Ele me quer em corrente, mas vai ganhar uma história que nunca poderá provar. Era a vitória final. Enganar até os vencedores. Roma teria sua serpente, mas só ela saberia que a verdadeira arma foi a ciência escondida em um banho perfumado. A mentira, nesse caso, seria mais duradoura que qualquer inscrição em mármore. Os preparativos ganharam contornos de liturgia. As servas acenderam brasas, aqueceram a água, espalharam resinas aromáticas pelo aposento. A fumaça subia como prece silenciosa, e cada detalhe transformava a banheira em altar. Não era suicídio, era ritual de passagem. A rainha não fugia da vida, convocava a morte para ser sua cúmplice. E até o silêncio parecia obedecer. Olympus olhava para o recipiente e pensava: não havia antídoto. Nem naquela época, nem hoje. A ciência moderna poderia tentar, mas ainda tremeria diante da precisão da fórmula. Era como se Cleópatra tivesse escrito um enigma médico que atravessaria séculos sem resposta. E ao escolher essa saída, garantia que a posteridade não falaria de derrota, mas de mistério. Imagine agora a cena em câmera lenta. A mistura sendo derramada na água quente, o vapor subindo como espectro, o rosto da rainha iluminado em vermelho e sombra. A câmera gira, mostrando Olympus suando, Charmion e Iras preparando as joias finais. Tudo já estava escrito, mas ainda assim parecia improviso de deuses. E o espectador entende. Não se trata apenas de veneno, mas de poesia em estado líquido. Cleópatra fechou os olhos por um instante, inalando o aroma do unguento. Não havia medo em sua expressão, apenas calma. Olympus quase se perguntou se ela realmente acreditava que iria morrer, ou se de alguma forma, imaginava que transcenderia. A rainha parecia maior que o próprio destino, e isso assustava mais do que qualquer serpente escondida em cesto. O médico por um instante desejou intervir, guardar a fórmula, escondê-la, impedir que fosse usada. Mas logo entendeu. A receita não era apenas química, era identidade. Tirar dela essa escolha seria assassiná-la em vida. Melhor permitir que morresse como queria, do que viver como sombra de Roma. E então, em silêncio, aceitou seu papel de cúmplice. A sala estava pronta, a mistura também. Tudo o que restava era esperar o momento em que a rainha decidiria entrar na banheira. Olympus sentia que o tempo se esticava, como corda prestes a arrebentar. Cada respiração parecia contagem regressiva. O jardim, lá fora, permanecia imóvel, como se as plantas soubessem que sua missão estava prestes a ser cumprida. E assim, a receita para uma noite ficou pronta. Não era apenas veneno, era a assinatura. Era a última linha escrita por Cleópatra em um livro que Roma jamais conseguiria apagar. E quando o líquido tocasse sua pele, não seria apenas morte, seria eternidade. A sala foi preparada como se fosse um templo secreto. Tochas ardiam em suportes de bronze, e o vapor da água aquecida já cobria o ar como véu de funeral. O mármore refletia tons dourados e sombras longas, transformando cada canto em palco. Cleópatra entrou lentamente, com passos de sacerdotisa, como se estivesse prestes a conduzir um ritual. Olympus observava, coração acelerado, sabendo que o ato não era ensaio. Era estreia e despedida ao mesmo tempo. A banheira estava cheia até a borda, a superfície tremulando como espelho inquieto.
O aroma das resinas misturava-se ao perfume dos óleos, criando uma atmosfera que lembrava tanto um jardim quanto um túmulo. Charmion ajeitou os tecidos. Iras segurava os frascos como quem carrega relíquias. Nada era casual. Cada detalhe fora ensaiado com rigor de dramaturgo. A rainha não morreria em desordem, mas em harmonia calculada. Olympus aproximou-se com o recipiente que guardava a mistura. Derramou lentamente sobre a água quente, e o vapor se transformou em fantasma vivo. O cheiro adocicado era traiçoeiro. Para leigos, agradável. Para ele, sentença. Cleópatra sorriu levemente, como quem finalmente vê a cena que tanto planejou ganhar vida. Não havia terror em seu rosto, apenas um prazer estranho. O prazer de controlar até o fim. Imagine a cena dirigida por Eggers. A câmera lenta mostrando o vapor subindo, as sombras dançando nas paredes, o rosto da rainha iluminado em contraste entre vermelho e ouro. O espectador percebe que não está diante de suicídio comum, mas de liturgia. Cada gesto é ritual, cada respiração é oração. A morte não chega como inimiga, mas como cúmplice. A rainha retirou as joias, uma a uma, como oferendas. Braceletes, anéis, colares. Cada peça tilintava ao cair no mármore, como sinos anunciando o fim de missa. Olympus pensou em como Roma interpretaria isso. Em correntes, ela seria lembrada como escrava. Assim, nua e adornada apenas por sua própria decisão, seria lembrada como deusa. Ironia cruel. A dignidade, no fim, não estava no ouro, mas na escolha. Charmion ajudou-a a entrar na banheira, e o som da água se movendo pareceu mais grave do que deveria. O líquido abraçou o corpo da rainha, que fechou os olhos como quem volta ao útero da terra. O calor abriu seus poros, permitindo que o veneno entrasse com a suavidade de um sussurro. Olympus observava fascinado. Era como ver a ciência se tornar teatro. Nada de convulsões, nada de gritos. Apenas silêncio. Iras, ajoelhada ao lado, segurava a toalha como se fosse estandarte de guerra. As duas servas não eram testemunhas, eram cúmplices. Sabiam que também fariam parte da cena em breve. Aceitavam o destino não como fardo, mas como privilégio. Morriam não como escravas, mas como sacerdotisas que conduzem a última liturgia de sua deusa viva. Olympus registrava mentalmente cada detalhe clínico. A respiração que desacelerava, a cor da pele que suavemente se alterava, o brilho do olhar que diminuía como chama prestes a se apagar. Era cruel, mas também era preciso. Ele sabia que jamais veria morte tão bem ensaiada. A medicina romana poderia chamar de bruxaria. Ele chamava de perfeição farmacológica. O silêncio era tão intenso que parecia sólido. Apenas o som da água se movendo acompanhava o momento. Cleópatra, reclinada, exalava serenidade. Não havia tremor, não havia agonia, apenas um corpo que obedecia a uma fórmula milimétrica. Olympus pensava, não é morte, é partitura. E a rainha era ao mesmo tempo compositora e instrumento. Imagine essa cena como trilha da HBO. Música grave, quase sussurrada, câmeras fechando lentamente sobre o rosto imóvel. O espectador se sente desconfortável, não por ver sofrimento, mas por ver beleza. A estética da morte supera o horror, e isso é mais perturbador. Porque, no fundo, ninguém gosta de admitir que a morte pode ser bela quando planejada. Enquanto a rainha permanecia imóvel, Olympus se aproximou e percebeu a ironia final. Os romanos jamais acreditariam que aquilo fora veneno invisível. Precisariam da serpente, da fábula, da imagem espetacular. Nunca aceitariam a versão silenciosa. E esse era o triunfo de Cleópatra. Transformar a verdade em segredo eterno. Deixar para Roma apenas a versão ridícula que tanto desejava. Charmion ajeitou a coroa uma última vez, como se consagrasse a cena. Era gesto pequeno, mas cheio de significado. Até no último instante, a rainha não seria lembrada despida de símbolos. Ela morreria rainha, não prisioneira. Olympus percebeu que aquela coroa, ajustada em silêncio, era mais poderosa que qualquer espada romana erguida em triunfo. Iras, com lágrimas contidas, segurou a mão da rainha até que o peso do corpo afundasse mais no líquido. Era um gesto humano demais, em meio a tanta liturgia. O contraste entre a ciência e o afeto tornava a cena ainda mais devastadora.
Não era apenas o fim de uma soberana. Era o fim de uma humanidade que Roma jamais compreenderia. Olympus fechou os olhos por um instante, como se registrasse não apenas dados, mas alma. Sabia que carregaria o fardo dessa lembrança até o fim da vida. O mundo acreditaria na serpente, mas ele sabia da banheira. E esse segredo, venenoso como o aconito, jamais deixaria de corroer sua consciência. E assim, na liturgia da água, a rainha transformou o suicídio em sacramento. O banho não era apenas morte, era eternidade líquida. E os romanos, ao entrarem, não encontrariam uma prisioneira, mas um ícone. O espetáculo estava completo, mas o eco dele ainda seguiria vivo, do palácio ao coração da posteridade. No canto da sala, quase esquecido, repousava o cesto de juncos. Dentro dele, enrolada como segredo vivo, uma serpente esperava. Não era protagonista, era apenas figurante, mas uma figurante com talento suficiente para enganar séculos. Olympus havia deixado o animal ali como plano B, não por necessidade, mas por teatro. Se tudo corresse bem, ninguém precisaria da cobra. Se algo falhasse, ela seria a manchete fácil para Roma. A rainha olhou para o cesto e sorriu, como quem contempla uma piada interna. Deixe-os acreditarem na serpente, disse baixinho. Para ela, a áspide não era ameaça, era cortina de fumaça. Olympus entendeu imediatamente. O mito precisava de algo visível. Veneno invisível não dá boa história em taverna. Uma picada de cobra, por outro lado, rende estátuas, moedas e fofocas eternas. Era a estratégia narrativa tão letal quanto a mistura na banheira. Imagine essa cena filmada em close. A serpente deslizando devagar, a câmera focando nos olhos do animal, o som ambiente reduzido ao sibilo quase inaudível. Não há ataque, não há pressa. Apenas presença. O espectador, enganado, acredita que o perigo está ali, no cesto. Mas o verdadeiro perigo já corria pelo sangue da rainha. A cobra, nesse caso, era apenas distração, um truque digno de roteirista irônico. Olympus sabia que, para a história, a serpente seria irresistível. Roma precisava de metáforas fáceis, e nada simboliza traição e pecado como uma cobra. Adão e Eva que o digam. Octaviano podia até fingir que era general, mas no fundo era marqueteiro. E marqueteiros adoram símbolos prontos. A áspide era o storytelling perfeito, simples, rápido, memorável. O veneno invisível jamais competiria com isso. Cleópatra, ainda reclinada, parecia se divertir com a ironia. Ela morria pelo cálculo químico, mas seria lembrada pela mordida que nunca aconteceu. A história, como sempre, preferia a versão mais dramática, não a mais verdadeira. Era como trocar um tratado de medicina por um folheto de feira. Mas, para a rainha, isso pouco importava. O essencial era que Roma jamais tivesse o espetáculo que queria. Olympus aproximou-se do cesto, observando o animal. Ele próprio sentia certo fascínio. Era como ver a mentira se mexendo, pronta para substituir a verdade. Pensou em quantas gerações de médicos repetiriam a versão da serpente sem nunca questionar. Talvez fosse melhor assim. A ciência sobrevive em segredo, os mitos em praça pública. E nesse caso, um protegia o outro. Imagine agora um corte cinematográfico. O rosto sereno da rainha, a serpente no cesto, o vapor cobrindo a cena. 3 narrativas sobrepostas: a verdade química, o mito ofídico e o silêncio das testemunhas. O espectador percebe o truque, mas os personagens dentro da história não. É esse contraste que cria tensão. É esse contraste que transforma morte em lenda. Charmion lançou um olhar cúmplice para Olympus. Sabia que o cesto não passava de enfeite, mas também sabia que quando os romanos chegassem, veriam apenas aquilo. O teatro estava armado para durar séculos. Eles precisam de espetáculo, disse em voz baixa. E com isso, selou o destino da serpente como protagonista acidental de uma mentira imortal. Olympus refletia. Quantos finais da história não nasceram assim, de uma encenação bem posicionada? Quantos imperadores não foram lembrados por gestos que nunca deram? Quantos heróis por palavras que nunca disseram? A serpente, enrolada em silêncio, seria apenas mais uma dessas ilusões úteis. Cleópatra não apenas escreveu seu fim, escreveu também o roteiro da mentira que sobreviveria ao império. Enquanto isso,
O veneno já cumpria sua função. A rainha respirava mais devagar, os olhos semicerrados, a pele assumindo tons suaves de mármore. Olympus sabia, dali a minutos, não haveria mais corpo vivo, apenas símbolo. E o símbolo, como todo bom mito, precisava de uma imagem fácil. Uma serpente era o quadro perfeito para pendurar em 1000 anos de memória. Imagine essa cena sob direção da HBO. A serpente subindo lentamente pela lateral da banheira, a câmera cortando para o rosto imóvel da rainha, e depois para os romanos entrando. O público sabe a verdade, mas vê o mito nascer em tempo real. O desconforto vem justamente daí, da consciência de que mentira e verdade podem coexistir sem jamais se tocarem. Olympus ajeitou o cesto em posição visível, como se fosse prova plantada. Sentiu o peso da própria traição científica, mas também o alívio de proteger a rainha até no engano. Roma levaria o teatro, mas ele levaria a memória da fórmula. 2 relatos diferentes, 2 verdades paralelas, e no fim, talvez ambos sobrevivessem. Charmion, antes de deitar ao lado da rainha, murmurou: "Eles verão a serpente e pensarão que foi ela, mas nós sabemos." Essas palavras soaram como maldição e bênção ao mesmo tempo. Porque saber demais pode ser fardo. Olympus apenas assentiu. Alguns segredos não precisam de papiro. Sobrevivem no silêncio dos que testemunharam. E assim, o plano B permaneceu no canto, sibilando discretamente, pronto para assumir o protagonismo que jamais lhe pertenceu. Cleópatra morria pelo cálculo, mas viveria pela cobra. Roma teria sua versão. O Egito guardaria a outra. E Olympus, prisioneiro da memória, sabia que nunca mais pisaria em jardim sem ouvir o eco de um sibilo. O relógio invisível da morte começou a marcar seus segundos no corpo da rainha. Não havia badaladas, apenas o ritmo lento da respiração que se tornava cada vez mais rasa. Olympus observava atento, como médico e como cúmplice. Cada movimento era esperado, cada alteração, estudada. Não havia surpresa, havia precisão. Era a coreografia final de um veneno testado em silêncio. Cleópatra não se debatia, não implorava. Apenas se entregava ao tempo que ela mesma havia convocado. O calor da água intensificava o efeito. Os poros abertos deixavam o veneno deslizar pelo corpo como um amante discreto. Primeiro, o ópio cobrindo a mente com lençol de neve suave. Depois, a cicuta desligando músculos como lâmpadas apagadas em sequência. Por fim, o aconito lembrando ao coração que todo tambor, cedo ou tarde, deve silenciar. Olympus via o roteiro se cumprir, cada passo em ordem. Não era morte improvisada. Era manual executado à risca. Imagine essa cena em câmera lenta. A água tremendo levemente, a respiração se desfazendo, o rosto da rainha relaxando como se fosse retrato pintado. Nenhum grito, nenhuma convulsão. Apenas a serenidade inquietante de quem domina até o último instante. O espectador se pergunta: isso é suicídio ou é coroação silenciosa? A dúvida é o que dá poder à cena. Cleópatra ergueu a cabeça por um momento, como se fizesse questão de deixar uma última imagem. Seus olhos, semicerrados, ainda tinham brilho irônico. Como se dissesse: Roma não venceu. Eu é que decidi. Foi gesto pequeno, mas carregado de grandeza. Para quem assistia, parecia até saudação final. Para Olympus, foi confirmação de que a rainha estava consciente até o último instante possível. O médico, dividido entre ciência e emoção, registrava mentalmente cada detalhe. Cor da pele, pálida, mas ainda dourada. Pulso, fraco, irregular, mas constante até desaparecer. Pupilas, dilatando como luas negras. Ele sabia que séculos depois, médicos ainda temeriam a precisão daquele coquetel, porque não havia margem de erro, não havia antídoto, apenas certeza. Charmion, ao lado, murmurou algo em voz baixa, talvez oração, talvez ironia. Até a morte se curva diante dela. Olympus não respondeu. Sentia que qualquer palavra quebraria a solenidade da cena. O silêncio era o único idioma aceitável naquele momento. E Cleópatra, já entre mundos, parecia sorrir ao ouvir o comentário. Uma rainha que morria sendo elogiada não por poder, mas por controle. Iras apertava a mão da rainha com firmeza, como se pudesse segurar sua alma por mais alguns segundos.
Mas até esse gesto era inútil diante da química invisível. O corpo pesava, a respiração falhava, o coração cedia. Olympus sabia que a morte não era inimiga, era convidada. E Cleópatra a recebia com tapete vermelho, coroada até no último suspiro. Imagine essa cena como trilha da HBO. Música grave em cordas, câmera lenta no rosto sereno, corte para o cesto com a serpente imóvel. O espectador entende que o mito e a verdade estão se sobrepondo. Roma verá a cobra, mas nós vemos a ciência. Essa dualidade cria desconforto. Quem prefere a mentira, vive mais leve. Quem escolhe a verdade, dorme menos. Olympus sentiu o instante exato em que o corpo deixou de ser corpo e virou estátua. Era como se a vida tivesse simplesmente desligado uma chave. Não houve convulsão, não houve luta. Apenas silêncio absoluto. O médico respirou fundo, sabendo que estava diante de uma perfeição rara. A morte sem erro. Era cruel admitir, mas ele sentiu orgulho como cientista. E aqui entra a ironia. Roma se vangloriava de seu poder militar, mas uma rainha, sozinha em uma banheira, demonstrara mais controle do que qualquer general. Octaviano poderia desfilar com seus soldados, mas nunca desfilaria com tamanha dignidade. No fim, quem venceu não foi quem sobreviveu, mas quem escolheu o modo de morrer. Charmion, com lágrimas contidas, ajeitou a coroa sobre a cabeça da rainha. O gesto, repetido, tinha peso simbólico. Era a consagração de uma cena que ninguém mais poderia alterar. Se Roma a quisesse como cativa, teria que contentar-se com o cadáver coroado. E não existe humilhação maior para vencedores do que perder o espetáculo da submissão. Olympus pensava: os livros falarão da serpente. Os poetas cantarão o beijo mortal da áspide. Mas a realidade ficará aqui, enterrada em silêncio, dentro da memória de poucos. A história gosta de símbolos, não de fórmulas. E talvez fosse melhor assim, porque algumas verdades são venenos que nem os séculos conseguem diluir. As tochas tremeluziam, o vapor se dissipava, e o corpo da rainha permanecia imóvel, solene, quase divino. Olympus fechou os olhos, respirando fundo. Sabia que acabara de testemunhar algo que ninguém mais entenderia. A rainha havia transformado o inevitável em espetáculo, o suicídio em coroação, a morte em eternidade. Iras caiu ao lado, incapaz de suportar o peso da cena. Charmion, pouco depois, preparou-se para seguir o mesmo caminho. Era um pacto silencioso. Morrer junto era mais leal do que sobreviver sem propósito. Olympus, solitário, sabia que precisava viver. Não para si, mas para preservar a lembrança, para guardar a fórmula, para guardar a verdade. E assim, no silêncio da banheira, o tempo desatou nós. A vida da rainha se foi. Mas a lenda acabava de nascer. Uma lenda que Roma jamais controlaria. Porque fora escrita não em papiro, mas em veneno. O silêncio após a morte da rainha não durou muito. Iras, com o olhar fixo no corpo já frio, parecia entender que sua função ainda não havia terminado. Ela não era apenas serva, era cúmplice, sacerdotisa, testemunha escolhida. Aproximou-se da banheira, respirou fundo e, sem hesitar, deixou-se cair ao lado de Cleópatra. A água tremeu, espalhando ondas pequenas como eco de despedida. Olympus fechou os olhos. Sabia que não poderia impedir. A cena exigia sua completude. Charmion observou em silêncio. Seus dedos tremiam, mas não de medo. Tremiam como mãos de quem segura a vela até o fim, já queimando. Aproximou-se da rainha, ajeitou mais uma vez a coroa com gesto cuidadoso e murmurou: que belo fim para uma descendente de reis. Não era elogio vazio. Era declaração de lealdade. Depois, inclinou-se e encostou o rosto na borda da banheira, deixando que o destino a seguisse. Duas sombras caíram. E o ritual estava completo. Imagine a cena em câmera lenta. 3 corpos, uma banheira, tochas tremulando, vapor pairando como alma. Não havia gritos, não havia drama exagerado. Apenas silêncio denso, pesado, quase palpável. O espectador não vê escravas, mas sacerdotisas. Não vê servidão, mas pacto. A morte delas não era desespero, era coroação coletiva. Um ato de devoção tão perturbador quanto belo. Olympus, solitário,
sentia-se o último sobrevivente de um culto secreto. Ele, médico, testemunhava não apenas a morte da rainha, mas o sacrifício voluntário de duas mulheres que escolheram seguir sua senhora até o fim. Roma chamaria de fanatismo. Ele chamava de fidelidade. E no fundo sabia. Fidelidade é mais letal que qualquer veneno, porque atravessa séculos sem antídoto. As duas servas não tiveram convulsões, não tiveram medo. Caíram como folhas no outono, suaves, inevitáveis. Para quem olhasse de fora, pareceriam dormindo. E talvez fosse essa a intenção. Uma morte que não mostrasse dor, mas serenidade. Porque até as testemunhas precisavam sustentar a narrativa da rainha. Dignidade até o último suspiro. O médico, dividido entre fascínio e horror, não pôde deixar de admirar. 3 mortes diferentes, mas unidas por um mesmo fio. A rainha, diretora e atriz principal. As servas, coristas silenciosas, completando a harmonia. Roma esperaria encontrar desespero, mas encontraria espetáculo. E o espetáculo era tão perfeito que beirava a blasfêmia. Imagine essa cena filmada por Ridley Scott. Corte para o rosto de Iras afundando lentamente. Foco na mão de Charmion ajeitando a coroa. A câmera afastando-se para mostrar a sala inteira como pintura viva. O espectador entende que aquilo não é apenas morte, é quadro. E quadro algum poderia ser reescrito por relatórios militares. Olympus sabia que jamais veria lealdade tão absoluta. Roma falava de honra em batalhas, mas ali estava a honra em sua forma mais íntima. Morrer junto. Não por glória, mas por convicção. Ele sabia que nunca teria coragem de segui-las. Sua função era sobreviver, guardar, carregar. Essa covardia para ele era também forma de fidelidade, porque sem testemunha, a cena se perderia. Charmion, no último instante, ergueu os olhos para Olympus. Havia ironia ali, como se dissesse: você viverá com o peso que nós escolhemos evitar. E então, cedeu. O médico entendeu a mensagem. A morte delas não era apenas devoção à rainha, era também condenação a ele. Viver para lembrar. Talvez esse fosse o veneno mais duradouro de todos. O som das respirações se apagou, deixando apenas o estalo das tochas. A sala inteira parecia transformada em templo. O médico não ousou se mover por alguns minutos, como se quebrar o silêncio fosse sacrílego. O mundo lá fora continuava, mas ali dentro, o tempo havia sido suspenso. Roma poderia marchar com suas legiões. Aquele instante jamais lhe pertenceria. Imagine essa cena sob direção da HBO. A câmera se afasta devagar, o silêncio domina, e o espectador fica preso à imagem das 3 mulheres unidas pela água. Uma composição quase pictórica, uma Pietà invertida, onde não há choro nem súplica, apenas escolha. A inquietação do público nasce exatamente daí, de perceber que submissão e poder podem coexistir no mesmo gesto. Olympus respirou fundo e se obrigou a olhar de novo. 3 corpos imóveis, 3 histórias encerradas, mas uma narrativa apenas começando. Ele sabia que os soldados chegariam em breve. Sabia que inventariam explicações, que repetiriam mitos. Mas também sabia que, diante daquela cena, nenhum romano conseguiria se sentir realmente vitorioso. Porque o triunfo deles começava com derrota invisível. O médico se levantou, ainda trêmulo. Anotou mentalmente a última parte da experiência. Tempo exato até a morte, sinais finais, postura dos corpos. Não o fez por frieza, mas por hábito. Era médico antes de tudo, e médicos não deixam de registrar. Ainda que seus registros jamais fossem lidos, precisava escrever dentro de si. Porque escrever é também sobreviver. E assim, 2 sombras caíram para completar o ritual. Cleópatra não morreu sozinha. Morreu coroada por fidelidade. Iras e Charmion, em silêncio, transformaram suicídio em liturgia. E Roma, quando entrasse, veria não cativas, mas cúmplices. O espetáculo estava completo, e Olympus, mesmo sem aplausos, sabia que a cena já havia se eternizado. As portas do palácio se abriram com estrondo, como se Roma tivesse pressa em reclamar sua vitória. Sandálias romanas ecoaram no mármore. O metal das lanças tilintava como campainha de funeral. Os soldados avançaram em fila, mas pararam de súbito ao ver a cena. Não havia resistência.
Não havia prisioneiros acorrentados. Apenas 3 corpos femininos imóveis, coroados pela dignidade da morte. O silêncio pesava mais que qualquer discurso militar. O centurião à frente franziu o senho. Esperava encontrar desordem, talvez sangue, talvez súplica. Em vez disso, encontrou um quadro quase sagrado. Cleópatra reclinada, joias ainda no lugar, coroa ajustada. Ao redor, Iras e Charmion caídas como colunas de templo. O homem respirou fundo, desconcertado. Roma era treinada para vencer exércitos, não para enfrentar encenações. A rainha, morta, ainda parecia desafiá-los. No canto da sala, o cesto com a serpente chamou atenção. O centurião apontou imediatamente. Foi a áspide. As palavras saíram com alívio, como se resolvessem um enigma. Olympus, em silêncio, apenas assentiu. Era mais fácil aceitar a versão do animal do que encarar a fórmula invisível. E assim, com uma frase improvisada, o mito nasceu. O veneno real foi apagado, substituído por sibilo conveniente. Imagine a cena em tela grande. Soldados tensos, câmera aproximando-se do cesto, a serpente deslizando lentamente, o rosto dos legionários se transformando em pavor supersticioso. Para eles, a explicação estava ali. Para o espectador, a ironia era evidente. A verdade invisível dava lugar a uma mentira mais palatável. Roma não queria ciência. Queria teatro. O centurião ordenou que registrassem a cena. Um escriba improvisado começou a anotar detalhes. Posição do corpo, presença da serpente, coroas intactas. Era a primeira versão oficial, já distorcida no nascimento. A rainha morreu pela mordida da áspide, escreveram. Olympus permaneceu calado. Sabia que, ao concordar com o mito, preservava a verdadeira ciência longe das garras de Roma. Mentir era, paradoxalmente, guardar a verdade. Os soldados cochichavam, assustados. Alguns faziam o sinal contra maus espíritos, outros recuavam diante da cobra. Roma, tão confiante no campo de batalha, tremia diante de um animal em cesto. Olympus quase sorriu. Cleópatra sabia exatamente o que fazia ao deixar o réptil à vista. Mesmo morta, ainda era capaz de controlar as emoções de seus inimigos. Até o medo deles fora cuidadosamente ensaiado. Octaviano, informado, chegou pouco depois. O general entrou com passo calculado, rosto frio, olhos treinados para não demonstrar surpresa. Mas por dentro, amaldiçoou a cena. Queria a rainha viva, humilhada, arrastada pelas ruas de Roma. Recebeu, em vez disso, um espetáculo que não podia desfazer. Tinha a vitória militar, mas perdera o triunfo simbólico. A rainha vencera mesmo derrotada. Imagine Octaviano visto de cima pela câmera, cercado por soldados, olhando para o corpo da rainha. Um homem pequeno diante de um mito imenso. O público percebe o contraste. Roma dominava territórios, mas não dominava narrativas. Cleópatra, mesmo morta, ainda dirigia a cena. E Octaviano, impotente, era apenas espectador do último ato que não escreveu. Os oficiais começaram a discutir o que fazer com o corpo. Alguns queriam enterrá-la em segredo. Outros defendiam exibição pública. Octaviano, prático, escolheu a versão que lhe favorecia. Difundir a história da serpente. Era conveniente, simples, eficiente. A verdade científica seria soterrada e a mentira se espalharia como fogo. Para Roma, era melhor assim, e a história, como sempre, preferiria o mito. Olympus ficou de lado, observando a encenação nascer em tempo real. Seu coração pesava, mas sua mente compreendia. Ao ceder à mentira, ganhava algo maior. A chance de preservar o conhecimento longe das mãos erradas. Roma teria sua serpente, mas ele levaria consigo a fórmula. Duas histórias distintas, correndo paralelas, sem jamais se encontrarem. Os soldados recolheram os corpos com cuidado, quase reverência. Não por respeito à rainha, mas por medo do que viam. O silêncio pesava. Até guerreiros acostumados a sangue pareciam hesitar diante da cena. Era como se temessem que a rainha ainda pudesse amaldiçoá-los, mesmo sem vida. Olympus entendeu. O espetáculo funcionara melhor do que o previsto. Charmion, mesmo morta, parecia sorrir. Iras, caída, segurava ainda a toalha como se fosse bandeira de devoção.
Cleópatra, com a coroa intacta, parecia mais viva do que qualquer um dos soldados que a rodeavam. Roma, em sua arrogância, não percebia que já havia perdido. Porque quem escolhe sua morte nunca é derrotado. Imagine a cena dirigida pela HBO. Câmera lenta nos corpos sendo levantados, música grave aumentando, corte para o rosto frio de Octaviano. O espectador sente o desconforto. A vitória soa vazia, quase patética, porque todo o poder de Roma não conseguiu impedir uma rainha de transformar a própria morte em espetáculo eterno. Olympus caminhou até o centurião e confirmou com voz neutra. Foi a serpente. Disse sem tremer, sem vacilar. Sabia que essa frase seria repetida em livros, moedas, poemas. Sabia também que era mentira. Mas era mentira necessária. O veneno verdadeiro sobreviveria escondido. E às vezes, esconder a verdade é a única forma de protegê-la. E assim, com a chegada dos vencedores, nasceu o mito da serpente. Roma acreditava ter vencido, mas na realidade, apenas encenava o papel que Cleópatra escrevera. A rainha estava morta, mas sua ironia permanecia viva. Octaviano tinha corpos, ela tinha a eternidade. Naquela mesma noite, enquanto os soldados comemoravam em murmúrios e Octaviano ordenava relatórios, Olympus trancou-se em um aposento menor do palácio. Sentou-se diante de uma mesa tosca, abriu um rolo de papiro e começou a escrever. Suas mãos tremiam, não de medo, mas da consciência do peso que registrava. Cada linha era mais perigosa que espada, cada símbolo um veneno prestes a atravessar séculos. Não era confissão, era manual. Ele descreveu a sequência como médico, o efeito do ópio cobrindo a mente com um véu de calma, a cicuta desligando músculos como lâmpadas em apagão, o aconito encerrando o coração em silêncio súbito. Anotou tempos, sinais, reações. Seu tom não era poético, mas clínico. E, paradoxalmente, essa frieza era mais assustadora que qualquer lenda, porque mostrava que a morte da rainha não foi milagre, foi cálculo. Enquanto escrevia, ouvia ao fundo o burburinho dos legionários repetindo a versão da serpente. Já se espalhava como fogo em palha seca. A rainha foi mordida, diziam. Alguns acrescentavam detalhes inventados. 2 picadas, veneno espumando, gritos abafados. Olympus suspirou. Roma fabricava boatos como quem cunha moedas, em massa, com pressa, sem cuidado. A mentira já ganhava vida própria. Imagine essa cena em 2 planos paralelos. De um lado, legionários bêbados inventando versões coloridas da serpente. De outro, Olympus escrevendo com precisão cirúrgica, detalhando doses e sintomas. 2 roteiros nascem ao mesmo tempo, um para a praça, outro para a posteridade. A ironia é brutal. A mentira será lembrada, a verdade escondida em pergaminho. Olympus hesitou em alguns trechos. Sabia que aquilo poderia ser usado por mãos erradas, mas também sabia que o esquecimento era ainda mais perigoso. Se não registrasse, tudo se perderia como cinzas. A história, pensava ele, precisa de testemunhas que mintam em público e falem a verdade em segredo. Talvez esse fosse seu fardo, carregar as 2 versões até o fim da vida. Enquanto escrevia, lembrava dos corpos na banheira. 3 mulheres imóveis, mas ainda maiores que Roma inteira. Cada detalhe clínico se misturava à lembrança emocional. O cheiro das resinas, o calor do vapor, o sibilo da serpente no canto. Era impossível separar ciência de memória, mas ele tentava, porque a ciência precisa de números e a memória de dor. Octaviano, em outro aposento, já definia a versão oficial. O escriba redigia: Cleópatra, vencida, morreu pela mordida da áspide, símbolo de sua própria perversidade. Roma transformava a tragédia em moral barata. Olympus mordeu o lábio, contendo o riso amargo. Sabia que a rainha riria ainda mais alto se pudesse ouvir. Ironia final. Até morta, conseguira fazer Roma parecer ingênua. Imagine essa cena com cortes rápidos. A pena de Olympus riscando o papiro. A pena do escriba romano registrando o mito. 2 documentos nascendo ao mesmo tempo, contraditórios, rivais. O espectador entende que é nesse contraste que a história se constrói, na disputa entre a verdade clínica e a mentira política.
O médico descreveu também os riscos da fórmula. Dose maior de cicuta provocava espasmos. Excesso de ópio atrasava o efeito. Aconito em contato direto podia ser fatal em segundos. Era um mapa da morte, mas também um aviso. Quem lesse aquilo entenderia que brincar com veneno é como brincar com deuses. Nunca termina bem. Ele não escrevia apenas para preservar, escrevia para alertar. Do lado de fora, a mentira crescia. Servos já cochichavam sobre serpentes mágicas, sacerdotes inventavam presságios, legionários juravam ter visto o animal deslizar sobre o corpo da rainha. Era como assistir a um teatro improvisado, sem direção, mas com público cativo. Olympus pensou: o mito sempre viaja mais rápido que o documento. E sempre chega primeiro à posteridade. Ele terminou o rolo e o escondeu dentro de outro papiro banal. Uma lista de cosméticos. Era truque velho. Esconder a verdade dentro da frivolidade. Assim, talvez, sobreviveria por mais tempo. Roma nunca suspeitaria de um rolo sobre perfumes. A ciência, camuflada em vaidade, atravessaria oceanos e séculos. Imagine a cena final desse episódio. Olympus fechando o rolo, apagando a chama da lamparina, a câmera focando em seu rosto cansado. Ao fundo, o som de soldados rindo da cobra. Dois mundos coexistindo no mesmo palácio. O da verdade invisível e o da mentira aberrante. E o espectador sabe que, infelizmente, será a mentira a mais lembrada. O médico respirou fundo, guardou o rolo e se levantou. Sabia que carregava peso maior que qualquer espada. Guardar a verdade era como guardar veneno. Uma gota derramada poderia matar. Mas ele decidiu arriscar. Melhor o perigo silencioso do que o esquecimento completo. Lá fora, a noite avançava. Roma celebrava a vitória. O Egito guardava silêncio. E, no meio desse contraste, nascia o boato que atravessaria séculos, junto com um documento escondido, que poucos conheceriam. Cleópatra, mais uma vez, vencera. Transformara sua morte em espetáculo duplo. Um para os ignorantes, outro para os que ousassem buscar. E assim, a anatomia do boato se completou. A serpente, símbolo falso, ganhava as ruas. O veneno real, em silêncio, ganhava o papiro. E ambos, lado a lado, fariam a história tropeçar para sempre entre mito e verdade. Octaviano sentou-se no centro da sala como juiz de tribunal, mas o réu era a própria história. Diante dele, escribas alinhados com penas afiadas, prontos para registrar não os fatos, mas a versão conveniente. O corpo da rainha já havia sido retirado. O mito da serpente circulava entre os soldados, e agora era a hora de oficializar a mentira. Roma não vivia de verdades. Roma vivia de narrativas. E Octaviano era o editor-chefe do império. Escrevam, disse com voz firme. Cleópatra, vencida pela própria vaidade, escolheu o beijo da serpente. Assim pereceu a feiticeira do Nilo. Olympus, presente mascalado, sentiu a bile subir à garganta. Sabia que nenhuma dessas palavras refletia a cena verdadeira. Mas também sabia que, ao concordar, ajudava a preservar a fórmula em segredo. Melhor uma mentira gravada em pedra do que uma verdade transformada em arma de Roma. Imagine a cena em close. Escribas curvados, penas correndo sobre papiros, o som seco da tinta raspando. Octaviano ditando como diretor de cinema. Mais tragédia, menos dignidade. Mais superstição, menos cálculo. Ele não queria uma rainha científica, queria uma víbora vencida. A câmera corta para o rosto de Olympus, imóvel, olhos cheios de ironia. O espectador percebe. Dois roteiros competem naquele momento. Octaviano sabia que o povo não suportava complexidades. Não havia espaço para química ou fórmulas no fórum. Havia espaço para símbolos fáceis. Uma rainha picada por serpente cabia melhor em moedas, estátuas, canções de taverna. O mito é mais útil que a ciência, pensava. E com essa decisão, decretava não apenas a morte de Cleópatra, mas também o assassinato de sua verdadeira genialidade. Os conselheiros concordavam com gestos discretos. Nenhum ousava contrariar. Todos sabiam que o triunfo de Octaviano dependia mais da cena final do que da vitória naval. O povo não aplaude estratégias, aplaude espetáculos. E a serpente era espetáculo portátil. Podia ser carregada em estátuas, recitada em praças, tatuada em lendas.
Roma entendia bem o marketing antes mesmo de inventar a palavra. Olympus se manteve em silêncio, mas dentro dele o conflito ardia. Preservar a mentira era trair a rainha? Ou era cumprir sua última vontade? Ele lembrava do sorriso dela, da frase dita antes de fechar os olhos. Eles acreditarão na serpente. Talvez fosse isso mesmo. Talvez a mentira fosse parte do plano. Talvez ela soubesse que, no fim, apenas o mito sobreviveria. Imagine essa cena sob direção da HBO. Octaviano em destaque, sombras longas das tochas atrás dele, escribas escrevendo em velocidade. E ao fundo, Olympus imóvel, como fantasma em cena que não controla. O espectador entende. A verdade morreu junto com a rainha. E agora nasce a versão oficial. Tão resistente quanto pedra, mas tão falsa quanto moeda de chumbo. Roma celebrou a decisão com banquetes discretos. O mito foi espalhado como decreto. Cleópatra, a feiticeira, vencida pelo próprio veneno. As mulheres foram alertadas. Não confiem em encantos. Os homens foram confortados. Até as rainhas sucumbem ao pecado. O mito servia para tudo. Moral, política, religião. Era a mentira perfeita. Olympus, no entanto, voltou à sua câmara com o papiro escondido. Cada linha escrita à tarde parecia arder em suas mãos. Ele entendia a ironia. Roma precisava da serpente, mas a ciência precisava do veneno verdadeiro. Duas histórias, dois públicos, dois futuros. Uma mentira para o povo, uma verdade para os médicos. A rainha teria rido dessa duplicidade. Os escribas romanos produziram cópias, enviadas a diferentes províncias. Em poucos meses, a versão oficial já se espalharia pelo império. O mito seria tão sólido que, mesmo séculos depois, pareceria incontestável. Olympus sabia que seu papiro, em comparação, parecia frágil. Mas era justamente essa fragilidade que poderia fazê-lo sobreviver em silêncio. Octaviano olhou para o busto de César e murmurou: agora sim, o Egito está vencido. Mas no fundo, sabia que não. Porque a rainha, morta, ainda conseguia desestabilizar sua narrativa. A serpente, tão útil, era também um lembrete de que ele não controlava tudo. Roma podia editar o texto, mas jamais apagaria a memória de quem esteve presente. Imagine essa cena como corte final de episódio. Octaviano sorrindo satisfeito. Corte para Olympus escondendo o papiro. Corte para o cesto vazio da serpente. 3 imagens, 3 verdades diferentes. O público entende. A história é montagem, não realidade. E Cleópatra, mesmo morta, ainda dirige a edição. Olympus se perguntava se algum dia alguém leria seu registro. Talvez fosse queimado, talvez fosse perdido. Talvez sobrevivesse escondido em algum mosteiro. Mas ele sabia de uma coisa: quem o lesse sentiria o mesmo desconforto que ele sentia agora. Porque a verdade tem esse efeito colateral. É mais incômoda que a mentira. E assim, Octaviano editou não apenas a morte de uma rainha, mas a memória de um império inteiro. A serpente virou rainha, o veneno virou superstição, e a dignidade virou espetáculo. Roma acreditava ter vencido. Mas no fundo, apenas assinara mais uma obra que Cleópatra havia dirigido antes de morrer. Enquanto Roma embalava sua mentira com banquetes e discursos, Olympus caminhava pelos corredores do palácio com um peso invisível nos braços. Entre mantos e perfumes, escondia o rolo que havia escrito em silêncio. Sabia que era perigoso, talvez suicida, mas não podia destruí-lo. Nele estava a verdadeira morte da rainha, a anatomia clínica de um suicídio perfeito. O papiro não era apenas documento, era vingança embalada em tinta. Ele o enrolou dentro de outro rolo banal, uma lista de cosméticos e ungüentos para luto. Disfarce perfeito. Roma jamais desconfiaria de perfumes. Era ironia cruel. A ciência sobrevivendo porque se vestia de vaidade. Olympus sorriu amargo. Talvez fosse assim que todo conhecimento se preserva. Camuflado em bobagens, para enganar quem não sabe o que procura. Na pressa de registrar o mito da serpente, os romanos ignoraram o médico. Para eles, ele era apenas figurante, sombra na cena. Não sabiam que carregava o veneno verdadeiro, não no frasco, mas no papiro. Imagine essa cena em close. Soldados marchando altivos no pátio, enquanto Olympus passa despercebido, apertando contra o peito o rolo escondido.
Uma vitória pequena, mas essencial. Olympus sabia que corria riscos. Se descoberto, seria acusado de traição, de feitiçaria, talvez de conluio com a rainha, mas não destruiria o documento. Para ele, era mais importante que qualquer medalha romana. Era testemunho. Era antídoto contra o esquecimento, porque às vezes, guardar a verdade é mais perigoso do que guardá-la em silêncio. O papiro começou sua jornada secreta naquela noite. Primeiro, escondido entre mercadorias levadas por mercadores gregos. Depois, viajando em cofres sem dono certo, passando de Alexandria a Rhodes, de Rhodes a Antioquia. Cada parada acrescentava poeira, mas também distância da fúria de Octaviano. O rolo se tornava errante, como se a própria rainha o conduzisse por mãos invisíveis. Imagine essa sequência como montagem cinematográfica. Cortes rápidos mostrando o rolo sendo escondido em caixas de madeira, transportado por barcos à vela, enterrado em bibliotecas privadas, copiado às pressas por monges em mosteiros. O espectador entende que, mesmo enquanto Roma escrevia sua versão oficial, a outra versão sobrevivia como sombra. Séculos depois, em Bagdá, um médico abriria um manuscrito e encontraria notas estranhas sobre venenos misturados em banhos quentes. Não sabia de onde vinham, mas copiava com atenção. Em Salerno, outro médico medieval repetiria a cena, acrescentando comentários em latim. Olympus não viveu para ver, mas sua escrita atravessou gerações como sussurro. O rolo não queimou. Enquanto isso, o mito da serpente crescia. Poetas romanos recitavam versos sobre o beijo mortal da áspide. Pintores esculpiam cobras enroladas em braços femininos. Moedas circulavam com símbolos fáceis. A mentira se espalhava com força de exército. Mas em silêncio, o rolo passava de mão em mão, preservando a versão clínica. Dois mundos paralelos caminhavam lado a lado, o da praça e o da sombra. Olympus, em seus últimos anos, nunca revelou onde estava o papiro. Sabia que era melhor assim. Guardou o segredo até o túmulo, rindo sozinho da ironia. Roma acreditava ter apagado a ciência, mas ele havia escondido a chama em lugar improvável. Uma chama pequena, mas suficiente para iluminar séculos depois. Imagine a cena final desse episódio. Olympus velho, curvado, caminhando por uma rua estreita, segurando um bastão. Seus olhos, porém, ainda carregam o brilho de quem sabe algo que o mundo ignora. A câmera corta para o papiro escondido em uma caixa simples, esquecido em algum canto, mas sobrevivendo. O espectador entende. Às vezes, os maiores segredos sobrevivem justamente porque parecem insignificantes. A ironia maior é que os médicos modernos, séculos mais tarde, ainda citariam os mesmos venenos descritos por Olympus. Ainda temeriam o aconito, ainda respeitariam a cicuta, ainda usariam o ópio com cautela. Não sabiam que estavam repetindo lições de uma rainha que transformara a própria morte em manual. Olympus teria se orgulhado. Roma, por outro lado, seguiu acreditando na serpente. A mentira oficial era tão conveniente que ninguém ousava questionar. Questionar era heresia, era traição, era inútil. Mais fácil aceitar a versão teatral. Mais fácil acreditar em cobra do que em cálculo. Mas no subsolo da história, o rolo sussurrava outra verdade. Os séculos passaram, impérios caíram, mas o mito sobreviveu. A serpente se tornou ícone de pinturas renascentistas, alegoria de pecado e sedução. Cleópatra virou símbolo, mas não pelo que fez, e sim pelo que inventaram que fizera. O rolo, esquecido em bibliotecas e mosteiros, continuava invisível, esperando ser lido. A ciência, paciente, não tem pressa. Olympus, mesmo morto, ainda ria. Porque sabia que a rainha tinha vencido 2 vezes, ao escolher sua morte e ao deixar Roma sustentando uma mentira. O médico apenas garantiu que a versão verdadeira não desaparecesse por completo. O rolo não queimou, e graças a isso, a rainha ainda respira em cada manual de toxicologia. E assim, a mentira brilhou em praça pública, mas a verdade sobreviveu no submundo dos pergaminhos. 2 caminhos diferentes, 2 memórias conflitantes. Cleópatra morreu em silêncio, mas sua história continua a falar. E no fim, a história não pertence aos vencedores, mas aos que ousam esconder. Séculos haviam se passado, e o mundo já não lembrava mais de Octaviano como homem, apenas como busto de mármore. Mas Cleópatra, mesmo morta,
ainda rondava as salas onde médicos estudavam venenos. Em universidades medievais, em mosteiros silenciosos, em bibliotecas renascentistas, seus segredos ressurgiam como fantasmas. Não em pinturas com serpentes, mas em notas marginais, em descrições clínicas. Era como se o último banho ainda evaporasse lentamente pelo tempo. Em Salerno, um professor segurava um manuscrito e lia em voz grave. Aconitum, planta de risco extremo, capaz de paralisar coração e respiração. Dose mínima, morte segura. Os estudantes murmuravam, alguns faziam o sinal da cruz, outros riam nervosos. Nenhum ousava tocar a planta. O fantasma da rainha estava ali, invisível, soprando nos ouvidos de jovens médicos que ainda não sabiam que seu medo tinha uma origem real. Imagine essa cena em tela grande. Um mosteiro medieval, paredes úmidas, estudantes com penas e pergaminhos, um frasco em cima da mesa com pó escuro. O professor descreve os efeitos, e a câmera corta para os rostos assustados. No fundo, um vitral deixa entrar a luz azulada, e o espectador percebe. Aquela sala é tão litúrgica quanto a banheira da rainha. Ciência e religião se confundem, e Cleópatra continua sendo sacerdotisa de ambas. O manuscrito de Olimpos, perdido e copiado, já não carregava seu nome, mas suas descrições clínicas sobreviviam intactas. Tempo até a falha respiratória, 10 minutos. Cor da pele, pálida com tons azulados. Prognóstico, irreversível. Palavras frias, mas letais. Cada aluno que lia aquilo sentia o mesmo arrepio. Não era superstição. Era ciência embrulhada em sombra. E essa sombra vinha de Alexandria. Os séculos avançaram, mas a toxicologia ainda tremia diante do aconito. Até hoje, médicos modernos tratam a planta com luvas duplas, protocolos rígidos e respeito supersticioso. O veneno atravessou o tempo como carta sem destinatário, lembrando a medicina que certos segredos não perdoam erros. Cleópatra talvez não tivesse previsto isso, ou talvez tivesse, porque sabia que a posteridade não lembraria dela apenas como rainha, mas como fantasma clínico. Enquanto a serpente ganhava esculturas e versos, o verdadeiro veneno se infiltrava em livros de ciência. A mentira se exibia em praças, a verdade caminhava em corredores silenciosos. Era a vitória dupla da rainha: entreter os ignorantes com mitos e assombrar os estudiosos com fatos. Roma vencera batalhas, ela vencera séculos. E essa diferença nunca seria apagada por bustos de pedra. Imagine agora a cena em corte moderno. Uma sala de aula atual, alunos de medicina observando slides, gráficos de intoxicação por aconitina. O professor diz: não existe antídoto confiável. Silêncio na sala. Todos pensam a mesma coisa. Como alguém descobriu isso há tanto tempo? A câmera corta para o rosto de um aluno curioso, e no reflexo de seus olhos, vemos a sombra de Cleópatra sorrindo. Olimpos, de algum lugar no passado, parecia rir junto. Sua decisão de registrar não foi em vão. Sua pena, frágil e insegura, havia atravessado incêndios, guerras, traduções. E agora, ainda que sem seu nome, continuava a ensinar. Ironia cruel. O médico esquecido era mais imortal que generais lembrados, porque conhecimento, mesmo disfarçado, nunca morre. Enquanto isso, a versão oficial da serpente continuava firme. Pintores do Renascimento pintavam Cleópatra com cobras enroladas nos braços. Poetas descreviam a rainha seduzida pelo veneno animal. Peças de teatro repetiam a fábula. Era espetáculo barato, mas eficaz. A mentira servia para público. A verdade servia para médicos. 2 audiências, 2 palcos. Cleópatra tinha, afinal, dirigido sua própria eternidade. A medicina, por sua vez, a tratava como aviso. Cuidado com o aconito. A absorção pela pele é fatal. Essas frases percorriam livros como orações. Não mencionavam rainhas, não citavam palácios, mas todo médico sabia que havia algo de lendário por trás. Era impossível não imaginar a mão de alguém guiando esses registros. E esse alguém, embora nunca citado, era sempre ela. Imagine essa cena final como montagem. Cortes rápidos entre manuscritos antigos, laboratórios modernos, alunos de jaleco, e em paralelo, quadros renascentistas da rainha com serpentes. 2 versões convivendo, lado a lado, sem se anular. O público percebe a ironia.
A mentira é mais visível, mas a verdade é mais persistente. A serpente é teatro, o veneno é ciência. O fantasma de Cleópatra não aparece em corredores assombrados, mas em bibliografias médicas. É sussurro que faz médicos hesitarem antes de manipular frascos. É sombra que atravessa séculos para lembrar. Algumas escolhas são definitivas demais para serem esquecidas. E ninguém encenou sua escolha final com mais perfeição do que ela. Olympus, invisível na história oficial, ainda sobrevive em cada nota clínica. Sua pena, que salvou a verdade da fogueira, ainda vibra nas páginas. Ele não ganhou busto, não ganhou praça, mas deixou algo mais duradouro: medo. Porque quando até médicos modernos tremem, sabemos que o veneno não envelheceu. E assim, a aula de toxicologia nunca foi só sobre plantas. Foi também sobre poder. Sobre como uma rainha derrotada conseguiu atravessar séculos não com exércitos, mas com gotas invisíveis. O mito da serpente continua vivo, mas o fantasma verdadeiro está nos manuais de medicina. E ali, entre linhas, Cleópatra ainda respira. Os anos haviam transformado Olympus em sombra de si mesmo. Os cabelos, antes negros como tinta, tornaram-se neve. As mãos, antes firmes ao preparar venenos, tremiam como folhas secas. Ainda assim, sua mente permanecia afiada, corroída pelo mesmo segredo que escolhera carregar. Não era apenas um médico envelhecido, era o último leitor de um livro que ninguém mais possuía. A fórmula, o papiro, a cena, tudo nele era memória. Ele caminhava lentamente até a tumba da rainha, em Alexandria. Os romanos haviam permitido um mausoléu digno, mas não grandioso. Octaviano não queria monumento maior que o próprio ego. Para Olympus, no entanto, aquele espaço frio era mais que tumba, era biblioteca. Cada pedra guardava o eco do banho, cada sombra sussurrava o nome das servas. E ele, velho, ainda vinha visitar, como discípulo que não esquece a aula final. Imagine a cena. Um ancião curvado, apoiado em bastão, atravessando colunas quebradas. A câmera acompanha seus passos lentos, enquanto o som distante do mar preenche o silêncio. Olympus entra no mausoléu e toca o mármore gelado, como quem toca a pele antiga. Seus olhos se enchem de lágrimas, não de fraqueza, mas de reverência. Diante da morte, ainda se sentia aprendiz. Ele murmurava para si mesmo: eles acreditam na serpente. O riso escapava, frágil, entrecortado pela tosse. A mentira tinha se espalhado como praga, enquanto a verdade sobrevivida em um rolo escondido. Mas talvez fosse esse o plano desde o início. Cleópatra sabia que o mito da serpente seria mais útil que a precisão clínica. Roma acreditava que a derrotara. Na verdade, apenas encenava sua versão barata. Olympus abriu uma pequena bolsa e retirou uma cópia reduzida de suas anotações. Não o papiro original. Esse já havia desaparecido entre mercadores e monges, mas fragmentos que guardara consigo. Leu em voz baixa as mesmas descrições: ópio, cicuta, aconito. Repetiu os tempos, os sintomas, os sinais. Era como rezar. Para ele, aquelas palavras não eram ciência, eram liturgia. A velhice lhe trouxera pesadelos. Em noites de insônia, via a rainha deitada na banheira, sorrindo. Via Iras e Charmion ajoelhando-se em silêncio. Via a serpente enrolada, imóvel, cúmplice de mentira. Olympus acordava suando, perguntando-se se tinha sido guardião da verdade ou cúmplice da farsa. Mas sempre chegava à mesma conclusão: não havia diferença. A verdade precisa da mentira para sobreviver. Imagine a cena em corte de HBO. Close no rosto enrugado de Olympus, lágrimas escorrendo, a câmera girando lentamente, enquanto sua voz declama as anotações. O espectador sente o peso do tempo, o fardo de um homem condenado não por crime, mas por memória. A trilha sonora é baixa, grave, quase inaudível. Porque o verdadeiro veneno é o silêncio. Ele sabia que estava no fim. O corpo já não lhe obedecia. A respiração era curta, o coração irregular, mas ainda assim agradecia por ter sobrevivido. Sua missão não fora lutar, mas lembrar. Era testemunha que escolheu viver quando todos os outros escolheram morrer. Isso o tornava covarde? Talvez. Mas também o tornava ponte. Sem ele,
A ciência da rainha teria se perdido como pó no vento. Olympus acariciou a pedra fria da tumba e sussurrou: "Ainda ouço seu riso." E de fato ouvia. Em cada mentira repetida, em cada boato da serpente, ele sentia o sarcasmo da rainha ecoando. Cleópatra vencera até no erro, porque obrigara Roma a carregar uma mentira conveniente. Olympus, último leitor, entendia a piada, mas também carregava a melancolia de saber a verdade. Ele imaginava como a história o julgaria. Talvez não fosse lembrado, talvez nem fosse citado, mas isso pouco importava. Seu papel não era ser lembrado, era lembrar. Era guardar dentro de si o instante em que a rainha fechou os olhos. Era ser o recipiente humano de uma cena que não poderia ser apagada. Imagine agora o plano final dessa cena. Olympus sentado diante da tumba, olhos fechados, recitando em voz baixa os efeitos clínicos do veneno. Não como médico, mas como sacerdote. Ao fundo, o mar bate contra as pedras, e o som se mistura ao murmúrio. O espectador entende. Esse homem é o último leitor de uma verdade que o mundo inteiro esqueceu. Ele fechou o pergaminho e o queimou ali mesmo diante da tumba. As chamas iluminaram suas rugas, refletiram nos olhos marejados. Não destruiu a verdade, apenas a devolveu à rainha. Porque algumas histórias não devem ser repetidas em voz alta, apenas sussurradas ao ouvido da eternidade. E o fogo, naquele instante, parecia cúmplice silencioso. Olympus sentiu a fraqueza do corpo aumentar. Deitou-se ao lado da pedra, respirou fundo e esperou. Não temia mais. Afinal, passara a vida convivendo com a morte em detalhes clínicos. Para ele, o fim seria apenas mais uma observação. Talvez até se divertisse com a ironia de ser lembrado não por viver, mas por ter assistido. E assim, diante da tumba, o último leitor fechou os olhos. Não havia testemunhas, não havia escribas. Apenas um homem velho e um segredo. Roma possuía bustos e vitórias. Ele possuía memórias. E entre as duas coisas, era fácil saber o que sobreviveria. Porque a mentira se escreve em pedra, mas a verdade se escreve em veneno. O corpo da rainha há muito se dissolveu no pó, mas sua sombra permanece. Roma ergueu colunas, impérios caíram, religiões nasceram, mas o mito da serpente nunca se apagou. O mais irônico é que, quanto mais séculos se passavam, mais a mentira parecia verdadeira. Cleópatra não precisava se defender. Deixara Octaviano fazer esse trabalho por ela. E quanto mais ele repetia, mais se condenava à ridicularização da eternidade. Imagine a cena em grande tela. A serpente deslizando por moedas romanas, pinturas renascentistas, vitrais barrocos. Cada época reinventa a mesma mentira com novas cores, mas sempre com o mesmo veneno simbólico. O espectador sente desconforto, porque percebe que a história não é sobre fatos, é sobre versões. E a versão mais absurda, muitas vezes, é a mais duradoura. Mas em silêncio, o outro fio da narrativa também resistia. Médicos modernos ainda tremem diante do aconito, ainda falam da cicuta, ainda estudam o ópio com respeito. Nenhum deles se lembra de Cleópatra na aula, mas todos carregam seu fantasma na prática. Cada frasco de veneno em laboratório é herança invisível da banheira de mármore. A rainha respira no frio das luvas cirúrgicas, no medo dos erros fatais. Olympus morreu esquecido, mas sua pena sobreviveu. Talvez tenha sido copiada, talvez tenha sido perdida. Talvez ainda esteja escondida em alguma biblioteca silenciosa. Mas não importa. O simples fato de que médicos citam sintomas idênticos aos que ele registrou já prova sua vitória. Cleópatra morreu no corpo, mas sobreviveu em ciência. E isso é mais imortal que qualquer pirâmide. Roma queria troféu, mas ganhou enigma. Queria espetáculo de submissão, mas ganhou espetáculo de ironia. Octaviano desfilou em triunfo, mas o mundo se lembra mais da mulher que o desafiou morta do que do homem que venceu vivo. Essa é a vingança final da rainha. Ela transformou derrota em eternidade. E eternidade não aceita correntes. Imagine a cena sob direção de Robert Eggers. Escuridão quase total, apenas tochas tremeluzindo. Cleópatra reclinada, imóvel, a serpente no canto, o vapor preenchendo a tela. Depois, corte brusco para séculos à frente. Médicos modernos,
jalecos brancos, lâmpadas frias, frascos rotulados. A montagem nos lembra que mito e ciência são apenas duas formas de contar a mesma história. O mito sobrevive porque é fácil de repetir. A ciência sobrevive porque é impossível de apagar. E Cleópatra, astuta até na morte, escolheu habitar os dois mundos. Para o povo, serpente. Para os médicos, veneno. Para os poetas, tragédia. Para os cientistas, cálculo. Uma mulher, múltiplas versões, nenhuma controlada por Roma. Essa é a vitória definitiva. Olympus, em seus últimos instantes, talvez tenha rido ao pensar nisso. Talvez tenha entendido que não havia falhado. O segredo não precisava ser revelado em praça pública. Bastava sobreviver nas sombras. A verdade não precisa de palco, precisa apenas de sobrevivência. E a rainha sabia que sombra é o lugar mais confortável para quem deseja ser eterno. Octaviano, por outro lado, entrou para a história como homem prático, político frio, construtor de império. Mas pergunte a qualquer pessoa no mundo quem ele derrotou, e a resposta será clara: Cleópatra. Ele não venceu uma guerra, venceu uma rainha. E ainda assim, ela é quem brilha nas histórias. Ironia cruel. Até sua vitória foi sequestrada pela lembrança dela. Imagine a última cena como se fosse HBO. Fade out lento da banheira, o som abafado do coração parando. E logo depois, corte seco para multidões modernas em museus, olhando estátuas dela. O público contemporâneo não sabe da fórmula, mas sente o peso do mito. Cleópatra continua ali, sorrindo da eternidade. E nós, espectadores, somos apenas mais uma plateia do espetáculo que ela escreveu. A serpente continuará sendo citada, o veneno continuará sendo estudado, e o riso da rainha continuará ecoando entre os dois mundos. Talvez essa seja a lição final. Não importa como você morre, importa como contam sua morte. E Cleópatra contou a dela tão bem que até os inimigos tiveram de aplaudir. Olympus foi o último leitor humano, mas todos nós, agora, somos novos leitores. Toda vez que repetimos a lenda da serpente, alimentamos o mito. Toda vez que lembramos do veneno, alimentamos a verdade. Não há como escapar, o jogo continua. E a rainha ainda está no tabuleiro. O corpo dela sumiu no pó do tempo, mas sua morte continua acontecendo. Em aulas, em livros, em quadros, em vídeos como este. A cada repetição, a cena é reencenada. E talvez seja essa a maior vitória: viver indefinidamente como espetáculo. A morte, afinal, foi apenas o primeiro ato. Imagine agora, você que assiste, parado diante dessa história. Pergunte-se: preferiria acreditar no mito fácil da serpente ou na verdade incômoda do veneno? A resposta não importa, porque Cleópatra já ganhou. Ela conseguiu fazer você pensar nisso 2000 anos depois. E assim, o último banho da rainha não terminou em silêncio. Terminou em eco. Um eco que ressoa nos corredores da história, assustando até hoje os médicos e divertindo os fantasmas. E se você chegou até aqui, me diga, qual versão você escolhe acreditar? A da serpente ou a do veneno invisível? A serpente mordeu a lenda, mas foi o veneno invisível que escreveu a eternidade. Entre mito e ciência, Cleópatra ainda escolhe como ser lembrada. E nós, séculos depois, seguimos presos ao seu último banho, onde a história evapora em sombras e perfume.